Muito bom dia. Agora são 5h13, tá? O relógio tá uma hora atrasado, não são 4 horas da manhã, não. E aos guri, hoje vocês vão acompanhar aí meu dia. Terça-feira, hoje tem treino, estudo, trabalho, o básico de todos os dias. Então, vocês vão acompanhar aí. Fique comigo. E tá 13 graus aqui no sul. E aos guri, bom dia. Acabei de fazer a minha leitura diária da Bíblia e hoje eu iniciei o livro de Romanos, trazendo também uma rápida passagem aí para vocês. O livro de Romanos foi uma carta escrita por Paulo para o povo de Roma, por isso que o nome é livro de a carta de Paulo aos Romanos, por isso que o nome é Romanos. E cara, ele começa aqui, né, tirando todo o prefácio, toda a saudação que ele falou e tal, toda a apresentação, ele traz aqui, né, alguns pontos bem interessantes no primeiro capítulo só de Romanos. Primeiro é que ele já chega aqui falando um monte de coisa errada que o ser humano tem. E só que antes ele traz uma passagem muito interessante, que o justo viverá por fé. E para você que não sabe e tudo mais, não é cristão, ou até mesmo aí não sabe, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas sim pela nossa fé. E a gente tem a comprovação disso aqui na Bíblia, tanto como Paulo falou, como também Jesus falou muito sobre fé, muito, muito, muito. Em várias e várias passagens Jesus falava sobre a fé. E o que que isso quer dizer, né? Cara, meio que tu não vai ser salvo porque tu faz várias coisas boas, porque as tuas obras são positivas, mas sim porque tu tem fé em Deus. Só porque também não quer dizer, não sou salvo pela fé, então eu vou largar tudo porque eu não sou salvo pela fé. Então eu não ligo. Falei errado. Não, eu não sou salvo pelas obras, então eu vou largar tudo e não vou ter obra nenhuma, não vou fazer bem e etc. Não, porque como a gente vê lá no livro de Tiago, a fé sem obras é uma fé morta. Então, tu é salvo pela fé, mas tu precisa ter as boas obras para que tu possa comprovar a tua fé. Porque de nada adianta tu falar que tem fé, mas tu não consegue comprovar isso, entende? Então por isso que tu ainda assim tem que ter obras, por mais que tu não seja salvo por elas. E aqui, por exemplo, nessa primeira parte aqui, ele fala bastante sobre a injustiça e a impureza dos seres humanos. Cara, aqui é basicamente só coisa ruim que o ser humano tem. Nós estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, de fato, nós seres humanos somos bem errados, bem errados. Eu acho que a câmera tá tudo torta. Mas é os guri. Fazer um negocinho diferente hoje. Vou testar a técnica avançada aqui no hack. MyoReps. Aparentemente ela pode solucionar todos os meus problemas em treinar quadríceps. Ou pode não mudar nada. Porque o mais difícil é fazer muitas repetições seguidas. Cúmulo de metabólitos são coisas normais, né? E essa técnica é como se fosse um cluster, vai dividir em vários blocos de 2 repetições para tu trabalhar com um RM bem alto, bem próximo aí do RM máximo, só porque deixando esses intervalos de descanso para dar uma limpada nos metabólitos. Olha, se isso vai mudar alguma coisa eu não sei, mas vamos testar.
A qualquer momento pode acabar a memória do iPhone e aí vai cortar no meio da série. Mas é os guri. Vamos testar. São duas, descansar uns 30 segundos, duas, até não dá mais. Também teve uma série preparatória antes, com essa mesma carga para uma rap. Será que tá pegando a minha cabeça? Acho que tá, né? Caraca, é muito difícil botar o ângulo certo no celular. Lembrando que o celular, né? Na horizontal. Bah, não tem espaço. Mas é isso aí. Rosca Scott agora. Hoje é limps. Faço torso limps. Não tem nenhum segredo. Só porque eu tô gostando, tá? Então não é a divisão de treino milagrosa. Não existe divisão de treino milagrosa, tá? Pelo que a gente vê na literatura. Se o volume de treino tiver igualado, os resultados são muito parecidos. Por mais que, claro, as evidências atuais são limitadas. Toda evidência vai ter uma limitação, claro. Mas ainda assim, eu acredito que a diferença seja muito pouca. A gente não vê diferença nos estudos, mas ainda assim, acho que se tivesse alguma diferença seria muito pouca. Mas eu gosto de treinar com uma maior frequência na semana, volumezinho mais baixo por sessão. E agora é rosca Scott, depois é tríceps e acabou. Acho que eu não preciso falar isso pra vocês, né? Que alongar o braço aqui não é lesivo. Acho que todo mundo já sabe, né? Lesões são multifatoriais e não é porque tá alongando aqui que vai romper o teu tendão do bíceps. Acho que não, né? Porque todo mundo já sabe. Mas eu mesmo assim eu vou explicar. Cara, por que alongar tudo aqui na rosca Scott não vai ser lesivo? Porque a gente não pode determinar um fator único causador de uma lesão, entende? Toda lesão ela sempre vai ser causada por múltiplos fatores somados, ou seja, pode ser uma amplitude que tu não está acostumado a fazer, pode ser uma extrapolação de carga, uma extrapolação de volume, às vezes a tua capacidade de recuperação está prejudicada naquela semana, naquele dia, às vezes tu está muito estressado, né? Às vezes tu já treina com volume de treino exorbitantemente alto, prejudica a tua recuperação também, sei lá, tu não está dormindo bem. Tudo isso são fatores que podem fazer com que tu te lesione, ok? E tu alongar assim não quer dizer nada, ok? Até é interessante que tu faça isso no teu treino, porque tu vai sim
ter o fortalecimento do teu tecido conjuntivo, certo? Então isso é muito bom, porque para quem não sabe, tu também tem tensão mecânica com alongamento máximo. Isso porque a gente tem outras proteínas contráteis, como a titina, por exemplo, que ela funciona como um elástico. Por isso que tu tem mais força na fase excêntrica também. Ela vai se esticando e isso gera tensão mecânica. E além de tu ter a sinalização para hipertrofia, tu também consegue melhorar a, a capacidade do teu tecido conjuntivo de aguentar aquela determinada sobrecarga. Bora lá. É para sair 9, eu nem sei, eu acho que é 8 ou 9. E eu não alongo mais aqui porque não dá para alongar mais, porque o peso já bate lá na máquina. Aí, cafezinho da manhã de guri. Aqui é pão com ovo e queijo só porque bagunçou tudo. Mas isso aqui é muito bom. Manga, aquele docinho pós-treino, porque quem sabe, sabe. Pós-treino é bom ter aquele docinho. Treino em jejum ainda de manhã. Sensibilidade à insulina tá no talo. E aos guri. Rapaziada, esse é o meu primeiro vlog, tá? Eu acabei de gravar esse take, mas eu gravei ele na câmera frontal, cara. No caso, aqui está virada a câmera traseira pra mim. E eu gravei com a frontal, então filmou só a tela do meu computador. Eu vou falar novamente pra vocês. Então bora lá agora. Agora eu vou começar a trabalhar de verdade. Já comecei um pouco antes, agora são 8h52. A hora que eu gravei esse primeiro take era 8h49. Agora são 8h52, eu vou começar a trabalhar realmente. Já fiz algumas coisinhas, mas eu tive que resolver um probleminha, levar minha bicicleta para arrumar. Infelizmente eu não tenho nenhum automóvel ainda, só um manual móvel. Será que é manual móvel que se fala, que tem que pedalar? Uma bicicleta, porque se eu não tiver ela fica complicado de trabalhar no escritório nos dias que eu vou lá. Hoje não é dia de ir no escritório, então eu vou trabalhar em casa mesmo. Para quem não sabe, ainda neste momento, claro, vai depender muito do período que você está assistindo esse vídeo, eu ainda não tenho a consultoria. E dia 19 de maio de 2026. Mas talvez aí, no dia que eu tô postando esse vídeo, provavelmente vai ser no dia 21, não vai quase ninguém assistir o vídeo, mas lá na frente, quando eu tiver famoso, muitas pessoas vão querer ver esses vídeos iniciais para saber um pouco da minha origem. Então, se tu tá vendo esse vídeo aí em anos subsequentes, provavelmente a consultoria já tá que tá. E aí tu já tenta entrar em contato comigo de alguma maneira, seja num comentário aqui no próprio vídeo do YouTube, seja lá no Instagram também, sei lá, em algum lugar, tenta entrar aí. Se tu tá vendo e ainda não tem a consultoria, tenta entrar na pré-lista, entra em contato comigo. E se já tem, pô, entra em contato aí pra tu começar a consultoria conosco, porque, pô, é a melhor consultoria do Brasil, né? Olha, eu nem tenho ainda, mas coisas boas estão por vir aí. E é isso aí. Para quem não sabe, atualmente eu trabalho como gestor de tráfego, então é a minha principal fonte de renda atual. Agora bora começar a trabalhar, é os guri, e tomara que eu tenha gravado certo esse take. Quem venha falar, tá? Esse colchão que tem ali atrás, cara, eu utilizo ele para assistir televisão, porque no caso a minha televisão não fica, por exemplo, virada para cama, então eu não consigo ver um filmezinho deitado, por exemplo. Então eu coloco esse colchão no chão onde eu consigo assistir a TV, porque eu utilizo a TV como minha segunda tela aqui, como se fosse um monitor, para poder trabalhar. Agora são 12h47 e já almocei e tudo mais, não mostrei para vocês, mas já fiz o almoço básico, bem tranquilo. Agora, normalmente, depois do almoço seria o período de eu ler algum livro, alguma coisa. Atualmente eu estou lendo um livro sobre vendas. Entretanto, hoje não vai dar novamente porque estou com excesso de trabalho. Tenho muita coisa para entregar hoje, para trabalhar. Então, já vou emendar aqui mesmo, meio-dia, e é os guri, dali, e vamos para cima.
Basicamente, este é o livro, um livro sobre vendas, muito bom. Na verdade, pode-se dizer que eu até já terminei ele, porque essa parte que eu tô lendo agora, bem no final, é praticamente um resumo de todo o livro. Então, já terminei, aprendi grandes coisas e, cara, tenham o hábito de leitura aí na vida de vocês, porque é algo que é muito bom. E escolham livros, coisas que vão de fato agregar alguma coisa na vida de vocês, entende? Seja por entretenimento mesmo, ou também seja por alguma coisa que vai te ajudar profissionalmente, te ajudar socialmente, alguma coisa nesse sentido, sabe? Esse aqui eu tô lendo porque de fato eu quero me especializar cada vez mais em vendas, porque vendedor é basicamente a única profissão que existe. E quem sabe, sabe. Já são exatamente 7h e 18 da noite, no horário de Brasília. E, cara, à tarde trabalhei, aí eu trabalhei mais um pouquinho e depois eu trabalhei. Aí eu tomei um café da tarde, não mostrei pra vocês também essa refeição, depois eu trabalhei de novo. Aí montei mais algumas marmitas para o restante dessa semana, que no final de semana eu acabei montando menos marmitas. E agora eu já jantei também. Hoje não filmei muito, né? As minhas refeições para vocês. Mas em próximos vídeos, próximos vlogs, aí eu consigo detalhar para vocês um pouco mais a respeito da minha dieta também. Hoje vocês viram o treino, uma refeição só da dieta, mas é isso aí. O dia ainda não acabou. Em questão de trabalho, acredito que já esteja tudo certo. Bora dar uma estudada. Vou ler um artigo. Hoje é dia de ler artigo científico e depois estudar um pouco de inglês, porque tem que treinar o inglês, cara. Inglês é muito importante. Aprendam um outro idioma, outros idiomas, no plural, melhor ainda. Principalmente o inglês, claro, e depois o restante aí que tu achar interessante. Uma dica muito válida. O dia ainda não acabou, bora. Infelizmente a minha rotina não, não tem muita mudança de cenário, a gente tá no mesmo cenário aí praticamente o vídeo inteiro. Mas é isso aí. É os guri, acompanha aí, porque é isso. O estudo de hoje é essa revisão, publicada no final do ano passado, final de 2025. Tô achando interessante, nem terminei de ler. Cara, isso aqui tá muito lento pra ler. Mas leiam, cara. É difícil ler o estudo, é difícil interpretar. De fato, é uma leitura difícil. Pelo menos pra mim, nesse momento, é algo muito, muito difícil mesmo. Mas mesmo assim, cara, eu leio, eu tento tirar conclusões. Até o momento, tudo que eu vi são coisas que eu já sabia. Mas ainda assim, estou analisando ainda e vendo, né? Até o próprio nome do artigo diz, né? Uma revisão que fala sobre a indução da hipertrofia no músculo esquelético dos humanos, falando dos mecanismos, mitos e concepções que a gente tem por aí, porque algo que até os autores falam no início é que apesar da gente já ter atualmente muitos dados bem consolidados sobre, por exemplo, tensão mecânica ser um principal fator sinalizador para hipertrofia, ainda assim existem muitas e muitas falácias por aí que falam, por exemplo, do estresse metabólico, do pump, que falam dos hormônios, aumento dos hormônios agudos pós-treino e não sei o que. No final das contas, nada disso vai fazer diferença. Avaliando os hormônios não faz diferença. Avaliando o estresse metabólico, papel coadjuvante para hipertrofia. E é isso. Ainda não terminei, li bem pouquinho. E estudem. Chegamos ao final do dia, bem parecido com amanhã. Acabei de estudar um pouquinho de inglês. E é isso aí. Agora são 8h40 da noite. Vamos finalizar o dia. Fazer uma oração. Depois ler um pouquinho de HQ para poder dormir. Tomar uma melatonina. Um dia, um dia bom, um dia interessante. Hoje deu para ler a Bíblia de manhã, como todos os dias. Deu para fazer um bom treino, testar algumas coisas novas no treino. Fiz as minhas refeições dentro do plano. Trabalhei, eram para ter 3 reuniões hoje
2 foram canceladas, então tive somente uma reunião, deu tudo certo. Teve muito trabalho, e muito trabalho. E deu para estudar um pouquinho também. E é isso. E gravei o meu primeiro vlog aqui para vocês. Espero que tenha ficado bom. Se você chegou até aqui também, muito obrigado. E se inscreve aí no canal para acompanhar mais vídeos como esse. E também vídeos sobre treino, sobre dieta. Me siga nas redes sociais, porque dependendo do período que tu estiver assistindo esse vídeo, já pode ter a consultoria, já pode ter outros produtos também. Rapaz, nem sei. Trabalho duro, é os guri. Hoje, um dia meio pra baixo, apesar de eu estar gravando esse vídeo pra vocês, mas deu tudo certo. Agora eu vou finalizar porque meu braço tá cansando. Essa aqui é a obra de arte de hoje. Assim, não sei se. Não... Já tô terminando de ler essa primeira edição. É legalzinho. Assim, comparado com outras, é, não é das melhores, mas tá legalzinho a saga. Uma saga um pouco diferente, um pouco diferente. E sim, sim, sim. É os guri. Segue aí pra mais. Teremos mais vlogs. E que Deus esteja com todos nós.